Eu nem acredito o quão ruim a situação ficou. E todos nós sabemos, estamos ferrados. A questão é, se piorar, o que fazemos? A boa notícia é que, se piorar, você ainda terá tempo para se preparar. Há oferta de dinheiro, mas a questão é, o que vai acontecer? Digamos que eles aumentem as taxas de juros e nos levem a uma recessão. Isso vai destruir muitas pequenas empresas. E se os preços subirem, acho que o problema estará no mercado de títulos. Essa é a minha preocupação. E o mercado de recompra, que é de menor prazo. Ao ver tudo o que acontece, eu quero saber o que podemos fazer. Em 1913, o Fed se tornou o terceiro banco central da América, porque todos os presidentes advertiram contra os bancos centrais, como o Banco da Inglaterra. O Fed não é federal, não tem reservas e não é um banco. É um cartel de bancos. E antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. O Fed não foi apenas criado em 1913, mas também é a figura do coletor de impostos. Você sabe, os Beatles cantam sobre o coletor de impostos. Bem, em 1913, a 16ª emenda foi aprovada, o que fez com que a América fosse tributada. Quase até aquele ponto, até 1913, a América era uma nação livre de impostos. Então, o que isso lhe diz? Para o dinheiro existir, os impostos tinham que existir. Ouça-me bem, para o dinheiro existir, os impostos do dólar ou da lira tinham que existir. Esse foi um dos maiores golpes. E é por isso que 1913 é tão importante. E então, em 1944, quando a Segunda Guerra Mundial estava terminando, o mundo concordou em fazer do dólar americano a moeda de reserva do mundo se os Estados Unidos prometessem mantê-lo lastreado ao ouro. Assim, em 1944, os Estados Unidos prometeram respaldá-lo ao ouro. E então, em 1971, o presidente Nixon disse: "Ups, quebramos nossa promessa!" E isso permitiu que a impressão de dinheiro ficasse fora de controle. E aqui estamos hoje. Acabei de me inteirar disso. O The Economist de Londres disse que os governos gastaram 17 trilhões de dólares na pandemia, incluindo empréstimos e garantias, em um total combinado de 16% do PIB global. Esse foi a quantidade de dinheiro que foi impresso no ano passado, 16% do PIB global. Se isso não fará com que você saia correndo e compre ouro e prata, eu não sei o que mais fará. Mas, agora, eles terão que continuar imprimindo ou falimos. É por isso que estive otimista em relação ao ouro durante todo este ano. Você pode ver quem está gastando dinheiro. É o governo. Eu não confio neles. Eu nunca confiei neles. Eles são tão incompetentes. Eu simplesmente não posso acreditar em quão incompetentes eles são. Eles são como Marx, pessoas altamente educadas que não sabem como ganhar dinheiro. Eles não são capitalistas. Eles são socialistas. Se você entender isso, em alguns anos, você descobrirá que esses bancos estão com sérios problemas por causa da dívida. Porque tudo o que o Fed e o Banco da Inglaterra agora são obrigados a fazer é imprimir mais dinheiro. E desde que as pessoas recebam esse papel higiênico, elas ficarão felizes. Mas aí um dia alguém diz: "Oh, meu Deus, 10 bilhões de dólares!
Mas isso não vale nada, como no Zimbábue. Essa quantia simplesmente não me permitiria comprar nenhum ovo. O que está nos estragando são nossos acadêmicos, a elite acadêmica, a esquerda liberal. Eu não sei onde eles estão com as cabeças. O Fed se encaixa nessa categoria. O Banco da Inglaterra se encaixa nessa categoria. Eles estão fazendo todas essas projeções e tudo mais. Porém, eles não estão fixos à realidade. Quando você olha os números, pode perceber que já estamos em depressão. Ou seja, a economia que crescia a 3% está crescendo apenas a 2%. Isso é uma depressão técnica. As pessoas vão olhar para a situação e dizer: "Ah, o mercado de ações está em alta. Todo mundo está feliz." Mas tudo está se invertendo. Recentemente, a curva do euro-dólar se inverteu. Toda vez que isso aconteceu, foi seguido pelo Lehman Brothers, foi seguido pelo Covid. A América está se tornando marxista. E quando olho para o que está acontecendo em Portland, Seattle, Nova York, Chicago e outras cidades, penso: como podemos cortar o financiamento da polícia? Como podemos continuar imprimindo dinheiro fazendo o que fazemos? Então, comecei a armazenar ouro na Suíça e em Singapura, para o caso de eu ter que fugir. Ouro e prata são capitais de fuga. O problema é que a maioria das pessoas não sabe a diferença entre uma economia marxista e uma capitalista. A economia ensinada em uma escola militar é diferente da economia ensinada em um curso de graduação. A economia militar é diferente da economia civil. Na escola militar, isso foi nos anos 60. Meu professor de economia disse: quem mata mais pessoas? Quem é socialista ou capitalista? E a resposta é socialista. O partido nazista era um nacional-socialista, seja lá como eles se chamavam. Eles mataram 18 milhões de pessoas, 6 milhões de judeus. Stalin, na União Soviética, matou 26 milhões de pessoas. Mao Zedong matou 46 milhões. Pol Pot, no Laos e no Camboja, matou 15 milhões de pessoas. Então, a razão pela qual os americanos vão para a guerra é para lutar contra isso. Lutamos pelo capitalismo. A razão pela qual meu tio foi lutar na Coreia foi para lutar contra o socialismo. Se você estudar o Manifesto Comunista, é muito fácil ver que ele foi projetado. E Marx disse isso para levar as pessoas do agrário ao totalitarismo. Mas, para conseguir isso, eles precisavam de capitalistas para levá-los do agrário para o industrial. Assim, os capitalistas montariam a indústria. Pense no que aconteceu na China. Mao chegou ao poder e a China era uma sociedade agrária. Peng disse: ser rico é glorioso. Ele foi o primeiro cara capitalista. Ele estava trazendo o capitalismo para a China. E agora temos Xi, que é um imperador, um totalitário. E eles estão matando as pessoas em Hong Kong que são capitalistas. As chances são de que Taiwan seja o grande alvo. Como eu digo, como um ex-fuzileiro naval dos Estados Unidos, eu lutei pelo capitalismo. Infelizmente, a América está se tornando socialista, marxista e, eventualmente, totalitária. Então, meu dinheiro está fora deste país. Está fora deste país há anos. E eu talvez tenha que fugir, assim como muitas pessoas estão fugindo de Nova York, Chicago, Portland, Seattle e São Francisco. Na verdade, isso começou, em minha opinião, porque, você sabe,
Eu sou um baby boomer. Os marxistas e socialistas sabiam que o caminho para os Estados Unidos era através dos estudantes. E você olha para o que está acontecendo hoje e vê que muitas escolas estão ensinando marxismo e socialismo às crianças. A liberdade de expressão acabou. É por isso que me preocupo que estejamos nos tornando cada vez mais marxistas. Mas, na verdade, isso começou em 17 de setembro de 2019, quando o mercado de recompra enlouqueceu. As taxas de juros do mercado de recompra foram de 2% para 10%. Isso era uma indicação de que o Fed e o Tesouro estavam falindo. Mas o que aconteceu quando o mercado de recompra enlouqueceu em 2019? O Fed e o Tesouro assumiram o mercado de recompra e começaram a manipular os preços. Isso foi em setembro de 2019. Em dezembro de 2019, meu Deus! Covid. Eu critiquei aquilo. Eu disse, há algo suspeito acontecendo aqui. E como você sabe, se você critica alguma dessas coisas, vacinas e tudo mais, a multidão vem atrás de você. Veja os médicos que diziam que a Covid era uma farsa. Eles foram demitidos. Se isso não é marxista, se isso não é a primeira emenda sendo destruída, eu não sei o que é isso. E depois de ser acusado pelo Washington Post, que é do grupo de Bezos, eu não tive defesa. A pergunta que tenho é: isso é guerra biológica? Essa é a minha pergunta. Sendo um militar da Marinha, eu não sou tão brilhante, mas eu fico desconfiado. Essas são as perguntas que mentes suspeitas fazem. Eu simplesmente não confio nos Estados Unidos. Há uma correlação entre a prosperidade indo para a China e outros países e os empregos saindo do país. Veja o que acontece. Caras como eu ganham mais dinheiro quando os empregos saem do país. Sério! Porque minha fabricação é feita na China, Taiwan e Coreia. E recentemente, antes do Covid, começamos a trazer nossa fabricação de volta para os Estados Unidos. Temos que voltar a proteger o trabalho e os empregos. Isso vai contra o ponto de vista liberal. O que acontece com o trabalhador? Essa é a minha preocupação. Não sou republicano nem democrata. Sou capitalista. Estudei economia na escola militar e não em um curso comum de graduação. E então, você concorda com Robert Kiyosaki? Nos deixe saber aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas e não esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.